seu papelzinho para poder colocar. Eu creio que já tem aqui no altar do pastor um papel também para o pastor estar na mesma fé, na mesma concordância. E eu acredito, meu Senhor, eu creio que o teu poder esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar cada alma, que o Senhor possa abençoar cada vida, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, porque é quando a igreja se coloca de joelho que a família vem se levantar. Então, Jesus, levanta cada família aqui representada, levanta cada família aqui diante do teu altar. Eu levanto um clamor pela salvação de toda a nossa família, onde houver um familiar nosso, meu Deus, que o Senhor possa estar libertando, salvando, restaurando, santificando. Ah, meu Pai, eu clamo o teu poder, eu clamo a tua unção, eu clamo a tua glória, eu clamo a tua luz e a tua plenitude. É a igreja, meu Pai, se colocando de joelho, para que a família, meu Senhor, possa verdadeiramente estar de pé. E eu agradeço a Ti, meu Pai, eu glorifico o Teu nome, eu exalto ao Senhor, eu bendigo ao Senhor. Levanta as mãos aos céus e diga: Pai, eu coloco a minha vida e a minha família diante do Teu altar, na certeza da minha salvação, na convicção da salvação de toda a minha família. É a igreja que ora de joelhos e a família se levanta. Que todos digam amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Por favor, pode sentar. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Como vocês estão? Tudo na paz do Senhor? Hoje começamos essa campanha de fé, né? Que está aqui o papelzinho para todo mundo que vem aqui na casa do Senhor recebe, que a igreja ora de joelhos e a família ela vai se levantar em nome de Jesus. É um ato de fé que nós estamos fazendo em toda a Igreja da Graça no Brasil. Estamos na mesma fé do nosso querido pastor Jaime de Amorim Campos, né? Toda a igreja aqui com o nosso pastor Guilherme de Melo, e a gente aqui também em Boa Viagem, o pastor José Hilton e a igreja de Boa Viagem também na mesma fé, na mesma concordância, sempre debaixo da unção e do poder de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos, nos colocarmos diante do Senhor para fazermos o que a palavra diz. Todos vocês sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor José Hilton Batista e você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Pá de Carapuceiro, número 357, em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. E você que quer interagir com a gente, o nosso WhatsApp é o DDD 81 e o telefone é o 3090 3300. 3090 3300. Vamos para a nossa mensagem de hoje, meus irmãos. O título da nossa mensagem de hoje é Igreja de Joelhos. Igreja de Joelhos. Então é o nosso título de hoje, Igreja de Joelhos. Quarta-feira, 2/12/2020, pastor José Hilton Batista. Meus irmãos, vamos para Efésios, capítulo 3, vamos começar no versículo 8, por favor. Efésios 3, versículo 8. Meus amados, preste bem atenção. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 8, a palavra do Senhor, ela nos ensina aqui o seguinte, preste bem atenção, para que o Santo Espírito de Deus, ele possa fluir na sua vida e você possa desfrutar de todas as bênçãos que só o Senhor Jesus ele tem para te dar, né? Então ele diz, Efésios 3, versículo 8, ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, né? Paulo se achava desse jeito,
mas nós sabemos, né, o quanto ele foi grande, o quanto ele é grande na obra do Senhor, né, o quanto ele se deixou ser um instrumento na mão do Senhor Deus, e Deus pôde abençoá-lo grandemente e pôde abençoá-lo poderosamente, né? Então, continuando aqui, ele diz aqui o seguinte, né? Então, preste atenção. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então é importante, irmão, que nós compreendamos e entendamos a grandeza do Senhor nosso Deus, a capacidade do Senhor nosso Deus, que só Ele tem, irmão, para nos dar, para nos abençoar. Deus é grande demais, Deus é lindo demais, e é importante que toda a igreja de Cristo possa estar ciente dessa grandeza, né, do Senhor nosso Deus. E ele continua dizendo, versículo 9: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. A nossa batalha espiritual, né? Efésios 6:10, Efésios 6:12, nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue. É uma batalha espiritual que nós estamos travando, e é importante que a igreja compreenda e entenda, né, verdadeiramente essa batalha que se trava, né? Essa batalha que Deus nos dá com a certeza da nossa vitória, porque quando Deus nos dá uma luta, uma batalha, irmãos, Ele já nos deu a vitória. Em meu nome expulsarão os demônios. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então todo cristão, ele tem que entrar na guerra, na luta, na certeza da vitória, porque ele está do lado daquele que é todo poderoso, daquele que é único. Então, continuando aqui o versículo 10, né? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Essa questão do acesso e da confiança é muito importante. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, ele pede para nós que a gente tem que chegar diante de Deus com confiança. Olha só: cheguemos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23, por favor. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, toda vez que você for para uma batalha, meu irmão, você precisa ir para a batalha nesta confiança, nessa fé, né? Nessa certeza, irmão, da sua vitória, nessa certeza que você vai lutar e Deus é contigo para te dar a verdadeira vitória, né? E ele continua dizendo, preste atenção, versículo 13 agora, por favor. Efésios 3:13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas vossas tribulações, porque vós que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então vamos lá. Primeira coisa, ele pede que a gente não desfalecer nas nossas tribulações. Por que nós não podemos desfalecer? Deixa eu vir aqui na Bíblia Sagrada, para que você, né, para que você entenda
para que você entenda o seguinte. Vamos lá para 1 Coríntios 10, 13, por favor. 1 Coríntios, versículo 10, capítulo 10, versículo 13. O que é que diz Coríntios 10, 13? Não venho sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará, preste atenção agora, tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, o que é que acontece? Com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, toda tribulação, toda luta que vem com você, ele vem com a capacidade de Deus para você vencer. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3 e versículo 4, ele mostra o porquê você passa por certas tribulações. A palavra do Senhor diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Versículo 4, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos o que, irmão? Consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então veja só, o que Paulo estava dizendo para a igreja, e o que Paulo diz para nós, é o que Jesus passou, é o que Jesus nos deixa de exemplo. Vamos lá para Lucas, capítulo 22, por favor, versículo 39 ao versículo 46. Do 39 ao 46. Lucas 22, do versículo 39 ao 46. Preste bem atenção, o que o Senhor Jesus passou, e Ele pede, Ele nos dá um exemplo. E é isso que Paulo está fazendo aqui, nos dando o exemplo. Mas o exemplo dado foi de Jesus. Em Lucas 22, no versículo 39, a palavra começa dizendo o seguinte: e saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. 40, por favor. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, presta bem atenção agora, orai, para que não entreis em tentação. Versículo 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, né? A distância, o homem pega uma pedra e lança, né? Então, essa distância, ele ficou distante, ele ia orar, ele não queria que os discípulos ouvissem a sua oração, e ele também não queria ouvir as orações dos discípulos, né? Ele ia estar ali separado, fazendo a sua oração. Um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Então, quando Paulo se põe de joelhos, Paulo tem um grande exemplo de Jesus, o grande mestre, nosso Senhor, aquele que nos ensina todas as coisas, tá? Então, pondo-se de joelhos, orava. Versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que cálice era esse, né? Jesus ali naquele momento ia ser colocado nele todas as nossas iniquidades, transgressão, castigo, pecado. O cálice era a cruz do Calvário, aonde Jesus iria padecer. E o diabo estava ali fazendo a opressão dele, a angústia, a tristeza, né? Estava colocando sobre ele. E Jesus estava entendendo que a morte ia chegar para ele. Então ele estava ali angustiado. Como homem, ele estava ali lutando. Ele estava falando com o Pai, para o Pai afastar aquela situação dele, né? Ele sabia que Deus tinha poder para isso. Mas se o Pai afastasse isso de Jesus, coitado de mim e de você, coitado de toda a humanidade, nós não teríamos a salvação. A salvação se deu pelo sacrifício que Deus se agradou, que foi o sacrifício de Jesus, né? Isso aqui, como é que o senhor sabe disso, pastor? Romanos, capítulo 3, versículo 23, 24 e 25. Ele fala isso, né, que todos nascemos, que todos pecamos e nascemos destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24.
sendo justificados de que forma? Gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que existe em Cristo Jesus, 25, ao qual Deus propôs para a propiciação. A propiciação era o sacrifício que agrada ao Senhor Deus, que foi o sacrifício de Jesus, do Cordeiro, que não tinha pecado, para tirar o pecado do mundo, tá? Pela fé no seu sangue, na vida, né, de Jesus, para demonstrar a sua justiça, pela remissão, pelo perdão dos pecados dantes cometidos sob, debaixo da paciência de Deus. Versículo 26, só para complementar, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Tudo é pela fé. Então, voltando lá, por favor, vamos voltar para Lucas 22, vamos para o versículo 40. Então, Lucas 22, versículo 40. Quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Versículo 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade. Então a vontade do Senhor Jesus como homem é que aquele cálice passava, que aquele problema, aquela dificuldade passasse. Mas a tua, né? Mas Jesus aceitava o que Deus queria na vida dele. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do Senhor que o confortava. Quando a gente faz o que Deus quer, irmão, Deus vai estar sempre do nosso lado. Vocês estão lembrados do Salmo 34, versículo 7? Põe aí na tela, por favor. O Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu tenho uma pena desse pessoal, irmãos, que não faz a vontade de Deus. Eles só se enlaçam. Só se enlaçam, né? Nessa pandemia a gente está vendo, assim, nessa pandemia, Deus mostrou claramente para os pastores, né, o quanto a igreja dele está fraca, o quanto as pessoas não confiam nele, né? Nessa pandemia a gente vê que muita gente, irmão, se afastou. Gente, e eu não estou falando nem gente, irmão, que é membro da igreja, não, eu falo dos obreiros, né, dos oficiais que Deus levantou, daqueles que têm um chamado, né? As desculpas eram as mais esfarrapadas, ainda são as mais esfarrapadas, né? É pessoas que não têm confiança em Deus, né? Ela pode ir para o trabalho, ela pode ir para outro canto, ela pode ir no supermercado, porque tem que comer, né? Ela pode ir numa farmácia, né? Ela vai para vários locais, ela vai fazer a sua caminhada, ela vai trabalhar, mas assim, a frequência na igreja cada vez mais está menor, deu uma melhoradinha, mas muito fraca ainda em relação ao que era antes da pandemia. Eu, no meu caso aqui mesmo, irmão, aqui o estado de Pernambuco, ele dá 30%. Eu não tenho 30% da igreja. As cadeiras têm os cultos, as cadeiras ficam vazias, irmãos. Quer dizer, as pessoas ainda não tiveram conscientização, né? Então não sabe do poder que Deus tem para elas, né? São pessoas que infelizmente estão fracas na fé. Então a palavra do Senhor mostra, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Então, versículo Lucas 22, versículo 42, nós vemos aqui, né, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, né? Ele obedece e faz a vontade de Deus, né? E aí, quando nós fazemos a vontade de Deus, 43, por favor, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Então, você vai ter sempre o poder de Deus lá de você, que vai confortar você, que vai dar a você a capacidade e a força para que você enfrente essa tribulação, para que você enfrente esse desconforto, para que você vença esse problema que se levanta contra você. E ele continua dizendo, 44, por favor. E posto em agonia, veja só, né? Mesmo tendo o anjo ali confortável, a agonia veio. E posto em agonia, orava mais intensamente.
Então, a batalha se intensificou, ore mais, lute mais, né? Orava intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Meus irmãos, eu estudei um artigo, né, que falava sobre esse suor de Jesus em gota de sangue, né? De uma pessoa cristã que ao mesmo tempo era entendido do corpo humano, né? E a pessoa deu uma aula, deu um conhecimento justamente sobre isso, né? Desse suor se converter em sangue, com os poros transpirar sangue, é quando o ser humano ele está na mais intensa ansiedade, a mais intensa angústia, a mais intensa opressão. É quando chega o extremo dos poros sair o sangue. É uma situação muito séria, meu irmão, muito séria mesmo, é a situação. E é a situação, quem chegou a esse extremo? Jesus. Só ele podia chegar. Mas observe bem, que ele chegou nessas condições na presença de quem? De Deus. Ele chegou nessas condições, o anjo do Senhor confortando. Então mostra para nós, irmãos, que às vezes as nossas lutas, que a gente não consegue vencer, que as tribulações vêm demais, vêm por quê? Porque muitas vezes nos falta estarmos na presença dele, né? Você lembre-se, vamos para o versículo 40, por favor. Versículo 40, por favor. E quando chegou àquele lugar, disse o que? Orai, para que não entreis em tentação. 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de quê, irmão? De joelhos. Então você tem que observar que o Senhor Jesus estava de joelhos na presença de Deus. E, versículo 42, por favor. 43. E tinha um anjo confortando ele, versículo 44, mas mesmo assim a situação estava aqui muito séria, que ele estava em agonia, que ele estava suando grandes gotas de sangue que corriam até onde? Até o chão, né? Então observem bem, prestem bem atenção, que a situação estava muito séria, muito grave. E ele fazia o quê? Versículo 45. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou que dormindo de tristeza. Versículo 46. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Já expliquei para vocês que a tentação não vem que você não possa suportar. Toda ela você pode suportar. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, e adiante dela, chegou-se a Jesus para o beijar. 48. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. 49, né? E vendo os que estavam com ele, que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E aí Jesus ele vai passando, né, para outra parte, ele vai tirando completamente aquele mal dele, né? E ele vai e cumpre a sua missão. Então, o que é que eu quero mostrar para você? Vamos voltar ao versículo 46. 46, por favor. E diz: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Irmão, quando a gente ora, a gente se levanta. Quando a gente ora, a gente não fica prostrado diante da situação. Observe que ele aqui, né, volta para o versículo 45, versículo 44, observe bem que ele estava posto em agonia, que ele estava suando grandes gotas de sangue, estava numa situação extrema, mas 45, por favor, levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos. Jesus se levantou. Então, por que se levantou? Vamos lá, estou lembrado? Primeira carta aos Coríntios 10, 13. Vou repetir mais uma vez, tá? Não veio sobre vós tentação, senão que humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais o que, irmão? Suportar. Então, voltando lá, vamos voltar lá a Efésios 3,
versículo 14, que é a nossa mensagem, né? Começamos desde o versículo 8. Então, estamos no versículo 14, começamos desde o versículo 8. Por causa disso, me ponho de joelhos. Então, quando Paulo se põe de joelho, Paulo tem o grande e maravilhoso exemplo, o exemplo do Senhor Jesus. Irmão, é isso que você tem que entender. Nós temos que seguir o grande e maravilhoso exemplo de Jesus. Nós temos que entender, irmãos, que quando a gente obedece a Deus e faz a vontade de Deus, é lindo a gente saber que nas nossas tribulações nós estamos o tempo todo assistidos pelo poder de Deus. Nós estamos o tempo todo na comunhão e na companhia daquele que é único, daquele que é verdadeiro, daquele que tudo pode fazer e quer fazer. Então, tudo que Deus quer é ajudar você. Então, vamos lá, vamos ver aqui os objetivos de Paulo que levou isso, né? Então, Paulo se põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Deus, né? Versículo 15, por favor. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, né? Em meu nome expulsarão demônios. Atos 4:12. Põe aí, por favor, Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser o quê, irmão? Salvo. Que lindo, né? É você saber que no nome de Jesus a salvação vem. Ele livra, ele tira você. Eu acho lindo. Põe Romanos 10, versículo 8, né? É lindo aqui o que o Espírito de Deus usa Paulo para dizer, né? Que a palavra está junto de ti, que na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Aí ele fala no versículo 9, né? A saber, se com a tua boca confessares o que, irmão? O Senhor Jesus. Confessar o Senhor Jesus é confessar a palavra. Irmão, não confesse derrota. Não abra a boca para falar de derrota. Abra a boca para falar da palavra. Fala daquilo que a palavra de Deus declara. Lute com a palavra. Não lute porque é uma dor, Irmão, pai, essa dor não é minha. Essa dor o Senhor levou. Essa opressão não é minha. Essa opressão o Senhor levou. Essa angústia não é minha. Essa angústia o Senhor levou. Então seja uma pessoa para abrir a boca, né? Tem gente que é o tempo todo abrindo a boca, só proliferando o problema. Pastor, mas eu vou negar o problema? Não, você não vai negar o problema. Mas só que o justo viverá de quê, irmão? Da fé. E o que é a fé? É o firme fundamento, é a certeza das coisas que eu não vejo e a prova, aliás, a certeza das coisas. Põe aí, Hebreus 11:1, por favor, para eu falar correto, né? Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam. O que é que você não espera? Você não espera ficar curado? Então fala do que você espera. E a prova das coisas que o quê, irmão? Que não se vê. É só você olhar para o nosso pai na fé. Está lembrado de Abraão? Põe aí, Abraão 4, versículo 18 e 19 e 20. Abraão não Romanos 4, 18, 19 e 20. Perdão. O qual em esperança creu contra o que, irmão? A esperança que seria feito pai de muitas o que, irmão? Nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua o que? Descendência. Versículo 19, por favor. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Aí abre parênteses para explicar o amortecimento, né? Porque já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de que, irmão? De Sara. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi, o que é que ele foi? Fortificado na fé, dando o que, irmão? Glória a Deus. Então a gente precisa, irmão, ser fortificado na fé. Como é que eu vou ser fortificado? Quando eu falo da palavra. Quando eu me coloco para dizer, não o que eu estou passando, mas o que a palavra diz ao meu respeito. Eu não tenho que me ver como meus olhos, como meu corpo me mostra. Eu tenho que me ver pela fé. Eu tenho que falar pela fé. Eu tenho que chamar a existência pela fé, né? Na minha fé, toda a igreja já votou.
na minha fé, todos os obreiros estão firmes, né? Eu tenho orado para isso. Porque aqueles que estão fracos na fé, aqueles que mal aparecem, coitados, né? São os principais prejudicados. Se ele não faz, não obedece o chamado de Deus na vida deles, o anjo do Senhor que está acampado ao redor dele, fica de braço cruzado e não pode fazer nada por eles. Então tem muita gente que infelizmente não tem desfrutado de tudo aquilo que Deus tem lhe dado. Então voltando lá, por favor, versículo 14, vamos voltar para o versículo 14, Efésios 3, 14. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, versículo 16, para que, preste atenção nisso, segundo as riquezas da sua glória, né? E é lindo a gente saber disso, lá em Filipenses 4, versículo 19, estão lembrados? O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em quê? Em glória, através de quem? De Jesus Cristo. Por que ele fala isso? Porque ele já tinha afirmado, 1 Coríntios 15, 57. O que é que Paulo já tinha afirmado em 1 Coríntios 15, 57? Mas, graças a Deus, que nos dá, o que é que Deus nos dá? A vitória, por nosso Senhor, o que? Jesus Cristo. Então, nós temos que ter esse entendimento. Então, Paulo orava, volta lá ao versículo 16, Efésios 3,16. Então, Paulo orava para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, pastor, esse palavrão, né? Corroborados, né? Que palavrão é esse? É um português arcaico que quer dizer fortalecidos, né? Que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, tá? Então, o fortalecimento que Paulo pedia começava pelo homem interior, começava pelo homem real, né? Que é o espírito do homem, não pela carne, mas o poder ele tem que vir de dentro para fora. Por isso que a palavra do Senhor ensina, né? E quando você fala em línguas, você se edifica a si mesmo. Então, toda vez que eu estou falando em línguas, e Paulo declarava isso, que ele orava em línguas mais do que todo mundo, quer dizer, por isso que Deus pôde usar Paulo, para que um terço do Novo Testamento fosse Paulo que fizesse. Mas por que Paulo conseguiu fazer isso? Porque ele estava fortalecido no Senhor e na força do seu poder, orando em línguas, né? Se fortalecendo. Então ele pedia para que fosse fortalecido com poder pelo seu espírito no homem interior, 17, para que Cristo habite. De que forma? Pela fé. Tudo é um ato de fé, né? E é isso que nós temos que entender. Jesus, né? João 14, versículo 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de quem? Do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, preste atenção agora, 2, né? Viremos para ele e faremos nele o que, irmão? Morada. Então tudo que Deus quer é morar em você. Tudo que Deus quer é que o seu corpo seja o templo dele, do Espírito Santo. Tudo que Deus quer é que Jesus e o Senhor Deus estejam em você. Então, voltando lá, por favor, Efésios 3,16, vamos para 16, por favor. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Agora sim, 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, o que é isso, pastor? É firmados, tá? Estando arraigados e fundados, fundamentados em amor, lembrando que Deus é amor, e a expressão de amor de Deus chama-se Jesus Cristo, a palavra, versículo 18, poderdes perfeitamente, presta atenção agora, compreender, entender
com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade de quê? Versículo 20, e conhecer o amor de quem? De Cristo. Então, o que tem faltado para muita gente é esse conhecimento. Paulo diz em Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7, ele afirma o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, presta bem atenção, volta lá o versículo 17 e 18. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados, ou seja, fundamentados e fundados, fortalecidos em amor, podeis perfeitamente compreender, entender com todos os santos qual seja o que? A dimensão do amor de Cristo. Largura, comprimento, altura e profundidade. Irmãos, nós não entendemos, nós não compreendemos a real dimensão do poder de Deus. Pastor, o meu pai é dono do maior indústria de refrigerante do mundo. Meu pai é muito rico. Você é filho de Deus? Seu pai é dono do universo. E no universo tem um planeta Terra. Que no planeta Terra tem essa fábrica, que esse seu amigo, o pai dele é dono. Mas e você? Então a gente não entende, irmãos. A gente somos muito acanhados, No momento da tempestade, bota lá, por favor, Marcos 4, 36, 37, por ali. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. 38. E ele estava na popa dormindo sob a almofada, e despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. 40, por favor. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes o que, irmão? Fé? Olha que coisa séria. Eu e você somos muito tímidos. Eu e você não temos fé. Então Paulo ora para que os efésios, e isso tem que ser a minha oração. A minha oração tem que ser por mim, por você, por minha família, por sua família, para que a gente, volta lá, por favor, onde estava em Efésios 3, 18, Volta lá, por favor. Para a gente entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, a dimensão do amor de Deus através de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós não compreendemos, nós não entendemos. Nós estamos muito aquém da grande profundidade de Deus a nosso respeito. E a palavra é feita a parábola do filho pródigo, Daquele filho que morava com o pai e tudo era dele, mas ele não sabia que tudo era dele. E ele ficou chateado quando o pai dividiu o que ele tinha com o seu irmão, que tinha desperdiçado tudo, E ele ficou: mas pai, o senhor nunca me deu isso. Mas meu filho, não tem o que te dar, tudo é teu, Eu já falei, quando eu chego na casa da minha mãe, eu não tenho que estar pedindo a minha mãe para poder ligar uma televisão, sentar no sofá, deitar numa cama, comer se eu tiver com fome, tomar um banho se eu quiser. Não é a casa da minha mãe, é a minha casa. Ali eu tenho um direito. Ah, mas o senhor já saiu de lá, o senhor é uma pessoa casada, tem a sua casa. Sim, mas a minha casa da minha mãe não deixou de ser. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Mãe é mãe todo o tempo, pai é pai todo o tempo, e filho é filho todo o tempo. E todo pai vai ter o prazer de receber o seu filho, e toda mãe vai ter o prazer de receber o seu filho.
E todo filho, quando chega na casa do pai ou da mãe, tem o prazer de desfrutar daquilo que é do seu pai. Porque meu pai deixava bem claro isso para nós, né? E tudo que ele tinha era nosso. Meu pai nunca escondeu, meu pai nunca foi mesquinho. Ele tinha o carro dele, a gente pedia ele emprestado, ele dava. Quando ele queria sair, dizia, não, hoje não, meu filho, hoje eu vou sair. Ele tinha o direito dele também, né? Mas ele dava, nunca foi em relação a isso. E é isso que você tem que entender. Então a palavra do Senhor diz, podeis perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja largura, comprimento, altura e profundidade, né? A dimensão de Deus. Versículo 19, por favor. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude que, irmão de Deus. Meu irmão, é isso que eu e você temos que buscar, essa plenitude. Essa plenitude de Deus é que nos falta. Essa plenitude de Deus é que tem faltado a muita gente. Irmão, busque a plenitude de Deus. Busque essa plenitude do Todo-Poderoso. Busque esse conhecimento dessa plenitude. E ele fala mais. Versículo 20. Olha só, preste atenção. Isso aqui é o mais profundo. Ora, aquele que é, o que é que ele é? Poderoso para fazer. Fazer o quê? Tudo. Deus não deixa nada de fora, é tudo. Fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós o que, irmão, opera. Aqui eu gosto sempre de esclarecer, segundo o poder que em nós opera. Então tudo vai acontecer segundo o poder. Que poder é esse, pastor? Romanos 1,16, ele explica, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Então o poder, irmão, está no evangelho, na palavra. 1 Coríntios 1, versículo 24. Mas para os que são mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a quem? A Cristo, que é o que? O poder de Deus. Então o poder está na palavra, está em Jesus, está no Evangelho. Mas se você não medita no Evangelho, se você não faz as coisas de acordo com a palavra, aí fica difícil, né? Então, voltando lá, por favor, Efésios 3, versículo 20, tudo vai acontecer, irmãos, ele é poderoso para nos fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, mas tudo vai acontecer conforme o poder, ou seja, conforme a fé que eu tenho, conforme a fé que você tem. Vocês estão entendendo, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, o milagre não acontece. Amém, irmãos? É por isso que nós fazemos a Igreja da Graça, né? Então, eu particularmente, o missionário, o pastor Jaime, antigamente o missionário tinha um livreto que a igreja você comprava, era um livro branco para você anotar as pregações. Então, é importante isso. Traga sempre uma caneta, um papel. Se você já é aquela pessoa mais sábia, né? Os smartphones, né? Dá para você escrever, então escreva nos smartphones, né? Hoje nós temos aí o Facebook, o YouTube, essa transmissão está sendo ao vivo, dá para você ouvir essa mensagem quantas vezes você quiser. Mas eu acho melhor, irmão, eu aconselho você a estudar a mensagem, ir para a Bíblia, ler a mensagem, reler, ver o que o Espírito Santo de Deus vai dirigir você para você compreender mais. De repente você está lendo uma coisa, ele lembra de outro versículo e você vai lá, ele complementa a sua fé, ele mostra a você. O que Deus mais quer é se colocar na sua mão, meu irmão. É você entender, irmão, que Jesus não é uma imagem, não é aquele retrato, não é aquele bonequinho. Jesus é um ser vivo. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É você entender, você ter o respeito na hora da palavra.
Você está anotando, você está compreendendo, você está escrevendo o que Deus fala ao seu coração, é você colocar em prática. Então, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21. A esse glória na igreja, através de quem? Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmão, Deus não mudou, Jesus não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, tudo que Jesus quer é abençoar você, é fazer de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa vencedora. Irmão, está aqui o nosso propósito de fé. Você que está em casa, você pode pegar um papelzinho, anotar o nome dos seus familiares, dobrar o joelho em cima desses nomes, tá? Então, nós aqui na igreja entregamos o papel para o pessoal, colocar o nome dos seus familiares, né? Eu já tenho, quem é membro da igreja já recebeu isso, desde domingo, que a gente já entregou, né? Os membros da igreja receberam isso desde domingo, já estão com os papéis, né? Quem é visitante, aí não tem, né? Fica sem. Mas quem é membro já tem, né? Domingo é dia dos membros da igreja. Então, no domingo a gente já entregou o pessoal, né? Para que o pessoal cumprisse esse propósito. Vocês estão me vendo aí pela câmera. Vocês vão ficar somente com... Põe o versículo 20, por favor. Vocês vão ficar com esse versículo 20. O pastor vai sumir aqui da tela. Eu vou pedir ao meu querido que deixe para vocês esse versículo 20 na tela de fundo, né? Para que vocês vejam o versículo 20. E eu vou me pôr de joelho. Uma coisa que eu falo para vocês, por exemplo, a minha família é muito grande. Eu não me lembro o nome de todo mundo. Eu confesso a você, nem mesmo dos meus tios. Eu consigo lembrar o nome de todos os tios que eu tenho. Porque são muitos. Só do lado da minha mãe são 21. Do lado do meu pai, mais 11. Eu não consigo lembrar de todos. Então, o que é que eu faço? O que é que eu aconselho a vocês? Que no final você coloque o nome que vocês lembrarem. E no final você coloque e toda a minha família. Tá? Então, quem pode se ajoelhar, se ajoelhe em cima do papel. Quem não pode, bota a mãozinha no joelho, tá? Bota o papel no joelho e a mãozinha em cima e permanece sentado mesmo, em nome de Jesus. Então, vamos orar em nome de Jesus. Se ponha de joelho. Pai, eu me ponho de joelho em cima do papel, que está com os nomes dos nossos familiares. Tem pessoas que o papel ainda está vazio, mas depois ela vai colocar o nome dos seus familiares. E eu levanto um clamor, Pai, um clamor de perdão, de libertação, de restauração, de santificação, por todos os nossos familiares, por todos aqueles, meu Pai, eu me coloco diante do Senhor. Ah, Espírito Santo, só o Senhor para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor para nos dar a vitória. Meu Deus, nós vimos Jesus, meu Pai, se colocando de joelho perante o Senhor. Ali estava a salvação de toda a humanidade. E o Senhor Jesus cumpriu, Pai. Toda a humanidade alcançou a salvação. Toda a humanidade alcançou a libertação. Toda a humanidade, meu Pai, tem, meu Deus, no Senhor Jesus, a salvação. É só invocar o nome dEle, é só crer nele, é só confiar nele. Então nós estamos aqui de joelhos, Pai, em favor da nossa família. Nós estamos aqui de joelhos perante o Senhor, levantando um clamor de perdão. Sabemos que a nossa família existe homens e mulheres pecadores. Sabemos que a nossa família tem pessoas, meu Pai, que não te conhecem, que não te entendem. Mas Espírito Santo de Deus, eu invoco o Senhor, eu clamo ao Senhor e eu peço em o nome de Jesus que o Senhor alcance a nossa família, que o Senhor liberte a nossa família, que o Senhor salve a nossa família, que o Senhor convença a nossa família do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor liberte a nossa família, meu Pai, das ações do maligno, das ações do diabo,
das ações de Satanás. Ó Espírito Santo, ó Espírito do Deus Todo-Poderoso, salva a nossa família, liberta a nossa família, tira a nossa família da influência do maligno, dos desejos malignos, das vontades impróprias, meu Pai. Estamos aqui como igreja clamando, da mesma forma que o Senhor Jesus se pôs de joelho quando ele estava como homem, e como homem ele orava. E na hora que ele orava, Pai, a agonia veio sobre ele. Meu Pai, ele começou a suar gotas de sangue. Mas, meu Senhor, o Senhor mandou o anjo e o confortava. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, depois da oração, ele se levantou. Ele foi até os discípulos e fez os discípulos se levantarem também. Meu Deus, nesse momento agora, eu me levanto, junto com a igreja, e nós nos levantamos para batalhar. E agora, meu Pai, nós agora começamos a batalha. É uma batalha espiritual. Autoridade no poder que há no nome de Jesus. Nós nos levantamos para determinar e exigir e dizer a você, principado, a você, potestade, acabou o teu reinado, acabou o teu cativeiro. Sai espírito da morte, sai espírito da doença, da enfermidade, da infecção, da inflamação, da opressão, da depressão, da angústia, da tristeza, da mágoa, do ódio, do ressentimento. Sai espírito de briga, de contendas, desavenças, desuniões. Sai espírito opressores, depressores, angustiadores, entristecedores. Sai demônio maldito que tem agido na mente, que tem agido na alma, que tem agido no subconsciente, que tem atuado na mente, na alma, no corpo desse homem, dessa mulher, que são os nossos familiares. Nós determinamos agora, sai infecção, inflamação, sai vírus, bactérias, germes, fungos, sai espírito de angústia, sai espírito maldito que tem colocado a demência, o esquecimento. Eu repreendo esse espírito imundo que está colocando, meu Pai, a loucura, a esquizofrenia. Eu repreendo todo espírito de esquizofrenia, eu repreendo todo espírito maldito que tem colocado a doença de Parkinson, que tem colocado as outras doenças, demônio maldito que tem agido na mente, na alma, no corpo desse homem, dessa mulher, dessa família. Espírito maldito que tem semeado mal sobre esta casa, sobre esta família. Jesus, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor me lembra daquele homem, meu Pai, daquele homem que agia igual um louco, que estava atuando, meu Pai, meu Senhor, morando no sepulcro, morando numa cova. Pai, eu oro por essas pessoas, meu Pai, que moram na rua, que ficam o tempo todo fumando o crack, que ficam o tempo todo, meu Pai, na mendigância. Essas pessoas, meu Pai, que têm demência, essa pessoa que tem algum distúrbio mental, eu oro por essas vidas, meu Pai. Tu és Deus para restaurar. Aquele homem tem esse espírito de loucura, e a palavra do Senhor diz que ele, depois de que o Senhor libertou, tirando a legião de demônios, meu Pai, ele ficou em perfeito juízo. Meu Pai, eu oro por tantas criancinhas que estão nascendo, meu Senhor, com problemas na mente, na alma, Senhor. É um monte de criancinha, meu Pai, com mal. Criancinhas, meu Deus, que estão aí com cheio de probleminhas na alma, na mente delas. Mas nós sabemos, Jesus, que Tu és Deus para desfazer essas obras do diabo. Nós sabemos, Jesus, que Tu és Deus para curar cada enfermo, para libertar cada cativo, para dar vista a cada cego, para curar cada um dessas pessoas. Então liberta essas pessoas, meu Pai, seja lá a doença que for, seja lá o mal que for, seja lá a esquizofrenia em grau que tiver, meu Pai, eu repreendo toda e qualquer ação do mal, eu desligo toda e qualquer obra do diabo, eu paraliso toda e qualquer ação do inferno, eu determino que toda e qualquer ação do diabo que houver na vida e na família deste povo, caia completamente por terra, seja completamente repreendido, seja completamente amarrado, acorrentado, desligado, quebrado e paralisado.
Oh Senhor Jesus, opera grandemente, opera, meu Pai, com o teu poder, opera com a unção poderosa, despedaçando e quebrando todo o jugo do maligno. Vem despedaçando, vem quebrando os grilhões do inferno, as amarras, as algemas. Pai, essa pessoa que está enfrentando uma dificuldade financeira, essa pessoa que está sem a fonte de renda, que está desempregada, meu Deus, eu oro por essas vidas. Eu repreendo, eu amarro, eu acorrento, eu desligo, eu quebro, eu paraliso, eu neutralizo toda e qualquer ação do diabo. Eu determino que todo espírito imundo que estiver na vida deste povo caia completamente por terra, seja completamente repreendido, seja completamente amarrado, acorrentado, desligado, quebrado e paralisado. O poder de Deus entra em ação, é do alto da cabeça até as plantas dos pés. Vem queimando, Jesus, toda a ação do inferno, vem desligando toda a obra do diabo. Eu determino agora que toda e qualquer ação do inferno na vida e na família deste homem, desta mulher, em o nome de Jesus, saiam, e saiam, e saiam, e não volte nunca mais. Pai, eu creio nessa família curada, liberta e abençoada, nessa família restaurada, nessa família feliz, alegre, contente, em harmonia, em paz, nessa família salva. E é isso que eu te peço, a família salva, vivendo experiências com o Senhor, esse filho contando aos seus pais da experiência que teve de oração com o Senhor, esses filhos contando aos seus pais que orou por um homem, por uma mulher, por um amigo, por um vizinho, e o milagre aconteceu. Essa família seja uma família produtiva, uma família que dá fruto, uma família que verdadeiramente faça a obra do Senhor, mas é fazendo em oração e libertação, fazendo em comunhão, essa pessoa, essa família dizendo: pai, mãe, eu evangelizei um homem, eu evangelizei uma mulher, eu dei a palavra de Deus, eu orei, eu repreendi o mal, eu desliguei a força do inferno, eu determinei a saída do mal. Pai, Josué declarava: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós também declaramos, meu Pai, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu te agradeço. Que todos digam amém e graças a Deus. Glória a Deus. Respira fundo, Deus é contigo. Por favor, aqui na igreja, pode sentar. Então, irmão, começamos hoje esta campanha de fé. Os irmãos que estão aqui na igreja, vocês vão escrever o nome dos seus familiares e vão deixar aqui no altar do Senhor, quem quiser deixar, né? E nós vamos estar orando por vocês, do mesmo jeito que nós estamos orando pelos pedidos que já se encontra dos 70 dias de oração. Nós agora vamos emendar e orar por esse pedido de vocês, que também vão ficar pela salvação da família. Nós vamos deixar no altar de Deus, né? E nós vamos continuar clamando, tá? Então você não tenha pressa. Se você pegou hoje, pastor, eu peguei agora e não tive tempo de colocar o nome de todos os meus familiares, não se preocupe. Leve para casa, escreva com calma. Ah, pastor, mas não vai estar no altar, mas Deus sabe que está com você. As minhas orações vão chegar até esse pedido seu, tá? Leve para casa, escreva com paciência o nome dos seus familiares, vá orando, eu oro também, você ora, o que dois ligar na terra é ligado no céu, o que dois desligar é desligado. Nós vamos desligar a força do mal e nós vamos ligar as bênçãos do Senhor, tá? E você também que está pelas mídias digitais, faça o mesmo, escreva e vamos estar na fé. E você vai colocando diante do altar do Senhor. É uma folha simples que você pode pegar, e até você pode pegar uma folha aí na sua casa, um caderno, né? Escrever Efésios 3, versículo 14, versículo 15, e a gente vai estar no mesmo propósito, né? Ah, pastor, eu estou muito distante do Senhor, mas a gente vai estar no mesmo propósito, não se preocupa não. Tudo é ato de fé, irmão, que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer esse ato de fé, tá? Me dê um minutinho para eu despedir o pessoal de casa, amados de casa.
Você que tem conta em bancos que não são o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, a Caixa ou o Santander, eu vou te dar as contas desses bancos, né, para você fazer a transferência, para você mandar uma oferta para a igreja. Estamos precisando da sua ajuda, né, para que a gente possa continuar com esse trabalho que temos feito pelo Brasil e pelo mundo, não só o pastor José Hilton, mas todos os pastores da Igreja da Graça, e principalmente o nosso missionário R.R. Soares, né, porque tem aí evangelizado o Brasil e o mundo pela televisão, pelas mídias digitais, pela rádio, e é um trabalho muito lindo, muito forte, muito grande, e Deus tem abençoado grandemente. Então, CNPJ da Igreja Internacional da Graça de Deus é o 30902 803 000100. O primeiro banco é o Banco Bradesco. Banco Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9. 51238, dígito 9. O segundo banco é o Banco do Brasil, agência 0472, a conta corrente é a 56098, dígito 7. 56098, dígito 7. O terceiro banco é a Caixa Econômica, a agência 0221, e a conta corrente é 772627, dígito 5. 772627, dígito 5. E o quarto banco é o Itaú, a agência 0406, e a conta corrente do Itaú é a 76526, dígito 3. 76526, dígito 3. E o quinto banco é o Banco Santander, a agência é 3795, e a conta corrente é 013 002392, dígito 4. Conta corrente do Santander é 013 002392, dígito 4. Também você pode fazer nas lotéricas, e também quem tem conta na Caixa Econômica, você pode também ir lá no caixa eletrônico e ver lá a parte que diz lá convênio, e aí você insere este número 3091. Na lotérica também você pede para fazer nesse número 3091 2065. Vai ser o convênio com o nome Show da Fé. E aí você faz a sua doação. Fazendo a sua doação, a sua transferência, você pode pegar aquele link, né, de você mandar para alguém, né, e compartilhar, e você vai e compartilha para o nosso WhatsApp. O DDD é 81 e o telefone é o 3090 3300. 3090 3300 é o nosso WhatsApp. Amém, meus amados? Então, que Deus abençoe a todos. Sexta-feira e domingo estaremos trazendo uma palavra de Deus nesse horário, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, um forte abraço do seu amigo de fé, pastor José Hilton Batista. Fique na paz.